boa noite. Estamos aqui com a equipe da EFEM, juntamente com a Josete, iniciando o curso de gestores. Sejam todos bem-vindos a esse encontro de grande qualificação, grande colaboração, grande crescimento. Estamos todos muito ansiosos por todo o caminhar desse curso, que foi pensado de uma maneira bem detalhada, para que haja um crescimento ainda mais profissional de todos os nossos gestores. É com grande orgulho que nós recebemos vocês aqui. Acreditamos que esse curso será de grande importância para o nosso caminhar diante das nossas instituições, de nossas escolas. E aqui, hoje, recebemos para esse encontro a Josete. Seja bem-vinda, Josete. Muito obrigada. Vou me apresentar. O som está direitinho? Estou ouvindo bem? Eu estou ouvindo, sim. Tá. Então, ok. Eu não sei quantos participantes nós temos, você sabe? A Átima vai passar aqui para a gente o registro de quantos. Só para a gente ter uma ideia. (158 participantes. Okay. 158 participantes. Okay. Que coisa boa, né, Josete? Muita Já coisa. Nesse início, os nossos gestores presentes, sejam muito bem-vindos. Ok. Podemos começar? Podemos, sim. Só vou falar só um minutinho sobre a lista de presença. Tá. Haverá no chat a lista de presença do formulário, tá? Lá você vai fazer o seu registro. Nós começamos hoje com esse módulo. A participação e esse registro é fundamental. O comentário no chat, dê a sua colaboração, a sua participação também, para validar esse momento colaborativo com essa profissional de excelência que nós estamos aqui encontrando hoje para esse começo. Então, não deixe de, por gentileza, também de registrar a sua presença, que será validada somente durante esse encontro de hoje. Depois o link, ele é fechado, tá, gente? Obrigada, bom começo a todos. Ok. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Josete, eu sou funcionária pública, estadual e municipal. Se a minha voz falhar um pouquinho, vocês me desculpem porque eu estou um pouco gripada. Minha garganta está... Dei aula a tarde toda ontem e hoje, então estou com a garganta um pouco prejudicada. Talvez se eu der umas tossezinhas por isso, tá? Então, vou me apresentar. Eu sou professora do ensino superior, do curso de Pedagogia do ISEPAM. Trabalho na instituição há 36, vai fazer 37 anos. Já está na hora de aposentar, mas a gente já aguarda um pouquinho ainda, né? E sou pedagoga da rede, atuo no Conselho Municipal de Educação. Conselho que fica ali perto do Sangue Bom, naquela rua ali, e a gente está sempre à disposição também de vocês. E eu agradeço muito o convite das meninas, pessoal que faz parte aí da escola, né? Prazer estar aqui. E eu gostaria de, antes da gente começar, dar as boas-vindas aos gestores. São só gestores que estão aí hoje, né? Dar as boas-vindas aos gestores, dizer que eu respeito muito o trabalho de vocês, reconheço demais o trabalho de vocês, tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de gestores, tanto gestores de sala de aula como gestores administrativos. Então, assim, para mim vamos dizer, uma parte que a gente está pisando, um solo que a gente está pisando de muito respeito.
porque são vocês que levam a escola onde elas estão. Então, eu tenho uma admiração muito grande. E, quando eu fui convidada, me deram a liberdade de compartilhar algumas coisas a nível teórico, eu vou passar alguns textos, né? A partir de amanhã eu já vou deixar aqui algumas atividades, uns textos, conforme o curso exige, mas me deram a liberdade também de compartilhar algumas experiências, né? Então, já que me deram essa liberdade, a gente vai fazer, porque faz parte também desse andamento da gestão escolar. Eu queria dizer para vocês também que a minha experiência com gestão não é exatamente com direção de escola, mas a gestão ela é um campo bem mais amplo, né? Libânio fala, eu até anotei, vocês vão ler aí logo no primeiro slide, que a gestão escolar é um sistema que une pessoas, considerando o caráter intencional de suas ações e as interações sociais que estabelecem entre si e com o contexto sociopolítico, nas formas democráticas de tomada de decisões. Então, essa é uma fala de Libânio, porque a gestão não é só a sala de aula. Então, eu coordenei, nesse tempo de 36 anos, 37 de serviço público, coordenei ensino superior, coordenei pós-graduação, coordenei educação, anos iniciais do ensino fundamental, coordenei apenas turmas de alfabetização, fui coordenadora geral, então essa experiência em gestão, não só minha, mas de acompanhar os gestores que estavam comigo. No dia a dia, aqueles que eram responsáveis, os maiores responsáveis pela escola. E aí eu fiz umas anotações aqui, se vocês me permitem, algumas coisas que eu aprendi durante esse tempo, tanto experiências minhas, como experiências com gestores que eu trabalhava. E eu gostaria de compartilhar com vocês, eu não sei se depois a gente vai ter alguma pergunta, se vocês vão poder fazer alguma pergunta, depois a gente vê isso com o pessoal que está coordenando aí. Mas é um compartilhar, porque nós vamos ver um pouco, uma apostila que eu vou passar para vocês, que é Aspectos Históricos da Administração Escolar no Brasil. É um texto que fala um pouco da administração escolar e também traz a visão atual de gestão, que é uma visão mais atual que a Lei de Diretrizes e Bases trouxe, também a Constituição brasileira trouxe essa visão de gestão escolar. Então, essas experiências que eu vi, eu queria passar a nível um pouco mais prático, antes da gente falar um pouco da questão mais teórica, né, que são textos mais teóricos, são algumas teorias, tanto de administração como escolar. Então, eu resolvi fazer essa interação aí com vocês de experiências que eu vivi e vi, tá? Se vocês me permitem. E por que a gente vai fazer isso? Exatamente porque o que eu percebi nesse tempo, convivendo com gestores e até atuando enquanto gestora de algumas áreas, é que é uma área muito árdua, né? A gente muitas vezes fica muito solitário. E às vezes a gente quer compartilhar essa solidão e essas dificuldades com alguém. Muitas vezes a gente não tem ninguém para compartilhar. É uma caminhada, ao mesmo tempo que árdua, é uma caminhada também um pouco solitária, um pouco dolorosa. E eu entendo que todos nós deveríamos passar um tempo pela gestão, para poder entender algumas coisas que os gestores passam, né? Por isso que eu iniciei dizendo, meu respeito e minha admiração por todos vocês que estão presentes aqui, que atuam diretamente nas escolas. Aí eu coloquei algumas coisas aqui. A primeira coisa a gestão, ela está dentro de uma escola que as pessoas falam que é uma escola antiga. De vez em quando eu ouço professores falando assim, a educação não muda, a escola é a mesma, a escola não muda. E nos últimos dias, esse ano eu estou trabalhando com os primeiros períodos do curso de pedagogia,
E conversando com eles, a gente começou a discutir essa questão. Será que a escola não muda? Será que a educação não muda? Será que é tudo igual? E aí a gente começa a questionar várias coisas. Quem faz parte da escola? São professores, alunos, gestores, todos os tipos de funcionários, que estão dentro de uma sociedade. A sociedade, ela muda constantemente. E quem tem que ter esse olhar de mudança são os profissionais de educação. A gente vê, a gente ouve, né? A gente escuta aquilo que a sociedade está vivenciando. Se a escola faz parte desse processo todo, é a sociedade que vem para dentro da escola. A sociedade, ela sai de suas casas, ela sai de suas igrejas, ela sai de seus clubes, ela sai de outros locais de trabalho e vem para dentro da escola. Então, essa escola que hoje a gente tem diante de nós é uma escola que é o retrato da sociedade. A sociedade, ela não é estanque, a sociedade, ela muda. Ela muda todos os dias. Os nossos alunos, eles mudam. Os alunos que a gente lidava de determinada idade com determinados comportamentos no ano passado, esse ano, os comportamentos dessa idade são diferentes e aqueles que lidavam são comportamentos novos. Por quê? Eles estão dentro de uma sociedade em constante mudança. Então, esse discurso que eu ouvi, não sei se vocês tiveram essa experiência, de ouvir durante muito tempo, de que a escola é a mesma, os alunos mudam, mas a escola não muda. E eu fico pensando, será que é a escola que não está mudando? Ou será que são os professores, demais profissionais de educação que não estão enxergando as mudanças da escola? Então, eu acho isso assim muito importante, cada um de nós que atua com a educação, verificar diariamente as mudanças da sociedade, porque os nossos jovens, as nossas crianças que vêm para nossas escolas, eles estão, sim, em constante mudança. Nós não podemos dizer que a escola é a mesma, mas será que nós, os professores, somos os mesmos? Será que a visão de gestão ela é a mesma de 20, 30, 15 anos atrás? Será que nós tivemos essa possibilidade de mudar? Porque hoje a gente sabe que a gestão ela é uma gestão democrática. É fácil isso? Não é fácil. Não é fácil. Eu vejo isso na prática, que não é fácil a gestão ser democrática, por várias questões. Aí eu trouxe umas questões aqui. Olha, um bom gestor é, primeiramente, um profissional de educação. Ele não é um administrador apenas, ele não é um gestor que cuida de finanças e que cuida de papéis, ele é um profissional de educação. Tanto que, na rede estadual, o gestor ele é considerado para contar com aposentadoria como professor. Então, ele é um profissional de educação. Então, a importância de as pessoas entenderem isso e, às vezes, o próprio gestor. Aí coloquei outras coisas. São compartilhares que não são teóricos, ok? Essa questão da gestão democrática, ela tira de nós que gostamos de trabalhar muito, todo gestor só está nisso porque gosta de trabalhar. E gosta de trabalhar muito, porque se a gente não gostasse, a gente não estaria nessa função. A gente gosta de trabalhar muito. Então, quando a gente gosta de trabalhar muito, nós temos muita dificuldade, muitas vezes, de delegar tarefas. Eu tenho essa dificuldade de delegar tarefas. E a gente ouve sempre aquela frase: quem quer que as coisas saiam bem feito, pegue você e faça. Mas hoje a gente não pode lidar mais dessa forma. Primeiro que nós temos que preservar a nossa saúde física, mental, emocional.
E segundo, que se é uma gestão democrática, a gente precisa aprender a delegar tarefas. Delegar tarefas não é uma função fácil, porque a gente quer estar confirmando, a gente quer que as pessoas façam da mesma maneira que a gente faria, e delegar tarefas é um risco muito grande, dá angústia naquele que gosta de fazer sozinho, e dá até uma certa insegurança. Todas essas experiências são questões que eu vivi comigo e com outras pessoas. Muitas vezes o gestor, ele tem uma necessidade de ser reconhecido pelo trabalho dele. E, às vezes, quando ele delega uma tarefa, pode ser que caia sobre ele uma ansiedade de que o trabalho que ele fez, a maior parte, não foi reconhecido, e outra pessoa recebeu o reconhecimento do lugar dele. Então, é um risco que a gente corre, porque a gente trabalha, e acaba outro recebendo o reconhecimento. Então, eu coloquei isso também como uma experiência que eu vivi, tá? Todos necessitam de seus pares, e o gestor precisa. Às vezes precisa de uma pessoa para ser um confidente. Eu, na época que eu coordenei o curso superior, eu tinha uma amiga que era minha confidente. Terminava, a gente ria junto, a gente chorava por dentro, né? Ninguém chorava fisicamente junto, reclamava junto, gritava junto, porque às vezes a gente necessita de alguém para repartir as nossas angústias. Então, essa é uma questão também séria. Uma outra coisa que eu vi, que o professor, quando a gente fala de gestor escolar, nós passamos primeiro pelo gestor que é professor. O professor, ele é o gestor da sua sala. Ele não é o dono da sua sala, como a gente costumava ouvir no passado, mas ele é o gestor do ensino que ele está ministrando aos seus alunos. E muitas vezes não existe essa consciência de que ele é gestor no sentido de ser responsável pelas suas tarefas. E é muito mais fácil ele jogar responsabilidades, que seria dele, para cima do gestor escolar, trazendo ainda mais trabalho. Então, o gestor necessita, com a sua equipe, transmitir aos professores que eles são responsáveis, sim. Eles são responsáveis, sim, por sua sala de aula. Quando a gente vai lá na LDB e a gente pega a responsabilidade dos docentes, nós vimos funções que muitas vezes os docentes não assumem. Um exemplo que eu posso dar o aluno está com dificuldade de aprendizagem. É muito mais fácil o professor chamar alguém para ajudar do que ele buscar alternativas como gestor da sua sala de aula para ajudar esse aluno. É muito mais fácil ele delegar tarefas a outras pessoas para conversar com os pais, chamar os pais, do que ele mesmo assumir essa tarefa. Então, quando o professor assume a gestão da sua sala de aula, isso pode trazer um pouco de alívio ao gestor escolar, porque ele está assumindo o seu papel e não está delegando tarefas que seria dele, enquanto gestor da sala de aula dele. E aí, uma outra coisa que eu percebi é que, muitas vezes, as decisões... Eu não estou passando os slides ainda, porque ainda estou conversando sobre esses pontos. Depois a gente vai passar os slides, tá? Eu estou iniciando apenas com essas falas. Depois eu vou passar. As decisões, quando você assume a gestão de uma escola, você está assumindo responsabilidades, tá? Responsabilidades que são suas, mas que são de um coletivo. Então, muitas vezes, decisões que eu e você tomaríamos em relação à nossa vida pessoal, nós não poderíamos fazer enquanto gestores. Nós não poderíamos fazer, porque a minha vontade para minha casa, para minha vida é uma. A minha vontade para minha escola, ela tem que privilegiar o coletivo.
tá? Então, as minhas decisões pessoais, as minhas preferências, eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que essa festa fosse assim, eu gostaria que essa arrumação fosse assim, mas agora a gente não está mais numa situação pessoal, né? A gente está num coletivo, então, essa dificuldade também que a gente tem. E aí, a gente está inserido também numa série de exigências para se chegar, muitas vezes, a um denominador comum de algumas decisões. Eu coloquei aqui também que o gestor ele deveria, ele poderia, né, ser o suporte para que as decisões tomadas estejam sempre de acordo com as legislações vigentes. Isso é fácil? Não é fácil, porque a gente acompanha as legislações federais, estaduais, municipais e da SEDUCT. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas muitas vezes a gente pode incorrer em alguns erros por não conhecer as legislações, para a gente ser o suporte, muitas vezes, de alguém perguntar: isso é assim? Funciona dessa forma? A gente vai lá, então, e sabe que, baseado na lei, a gente está agindo de maneira correta. Então, conhecimento das legislações, tá? Uma outra coisa que a gente sempre percebeu, professor geralmente tem muito embate, né? Com pais, com alunos, principalmente quando alunos são de sexto ou nono ano. E como é difícil, muitas vezes, o professor sentir-se sozinho, desamparado, sem a presença do gestor. Mesmo que o professor, naquela hora, não esteja agindo correto, como é bom ele saber que ele tem um gestor que coloca a mão no ombro dele e fala assim: ó, depois a gente resolve isso, mas dá o apoio, segura junto. Então, como é difícil a gente gerir uma escola, né? Como é difícil. Eu vou falar mais uns 3 itens, senão vocês vão ficar cansados aí para depois a gente pegar os slides. Lidar com seus pares no dia a dia também não é fácil. Eu já presenciei muitas situações de gestores que tinham amigos bem próximos antes de entrar na gestão. A gente está falando de gestores que são funcionários da escola. E aí, quando ele se tornou gestor, esses amigos queriam que eles tivessem preferências por algumas questões, fizesse aquilo que eles gostariam que fosse feito. E olha que situação difícil que o gestor fica. Então, o bom é ele estar sempre numa posição neutra, sem privilegiar ninguém, né? Agindo de maneira correta com todos, mas sem essa preferência. Mas isso sempre ocorre em que há uma certa animosidade e, às vezes, até inimizade. As pessoas depois nunca voltam a se falar. Vocês provavelmente já tiveram alguma experiência dessas, né? Outra coisa, ser imparcial e justo em todas as circunstâncias. Seja amigo, seja não tão amigo. Não vamos falar de inimigo, que a gente não tem inimigo em sala de aula. Vou contar uma experiência a vocês. Eu fazia horário em determinada época e uma pessoa, um professor que era muito amigo meu, me pediu para que eu desse uma prioridade a ele em algumas questões. E foi muito difícil dizer não, porque ele realmente precisava. Eu falei para ele: olha, eu não tenho condição de fazer isso para você, porque como eu posso olhar depois no rosto, nos olhos dos meus colegas, dos meus amigos, né, dos meus professores que eu coordeno, e saber que eu agi com determinada injustiça. Então, isso pode causar, né, uma certa insegurança das pessoas em relação a gente. Uma certa desconfiança. Será que a pessoa agiu certo? Será que ela foi imparcial? Será que ela foi justa com tudo? Tão bom a gente olhar nos olhos de alguém e saber: poxa, eu confio nessa pessoa. Eu sei que ela é justa, eu sei que ela é íntegra, eu sei que ela o que ela faz para mim, ela faz para todos. Isso traz uma paz, uma tranquilidade para trabalhar, porque uma coisa que o professor precisa,
eu sempre falei isso enquanto professora, né? Enquanto eu estava em sala de aula apenas. Ele precisa ter paz para trabalhar. A gente vai falar um pouquinho, não hoje, do projeto político-pedagógico, e a gente vai tocar um ponto nisso. Se o professor souber que ele tem um gestor que está cuidando bem da escola, que ele tem segurança de chegar e colocar situações e essas situações serão resolvidas. Se ele tem confiança de que o seu ponto está indo certo, que seus documentos pessoais estão indo certo, que as legislações estão sendo cumpridas, que a escola está em bom andamento, isso faz uma diferença para o professor em sala de aula, que é uma coisa fantástica. Agora, o professor em sala de aula, insatisfeito, inseguro, triste, ele vai transmitir isso para os alunos. Aí você pode me perguntar, mas eu sou responsável por isso? Claro que não. Claro que não. Cada um ele é responsável pelo seu equilíbrio emocional, é claro, né? Mas o gestor, naquilo que cabe a ele, trazer esse ambiente de paz para o professor, isso vai reverter em paz para a escola. Quem não quer ter uma escola com o máximo de paz possível? Sem problema nenhum, nunca vamos ter, né? Porque a gente está numa área nevrálgica, que é de educação, onde a sociedade de diversos níveis está presente. Pessoas de todas as situações que a gente nem imagina estão presentes dentro dessa escola que a gente participa. Mas o maior nível de paz possível. Isso reverte em paz para os alunos. Eu tenho uma aluna de pedagogia que ela fez uma pesquisa muito interessante, um TCC. Ela fez uma pesquisa com 2 professores, tá? O som tá bom aí? O pessoal está falando que o som não tá bom? O pessoal aí da administração aí. Ela fez um trabalho, uma pesquisa com 2 professores de uma rede pública, tá? E aí, tá certinho aí? Tá, né? E aí ela fez essa pesquisa com 2 professores. Uma professora, eram 2 professoras, ela era agitadíssima, agitadíssima, ela brigava com a turma o tempo todo, ela muitas vezes falava palavras que não precisaria falar, e a outra era completamente diferente. A outra era calma, era tranquila. A outra, ela tratava os alunos com educação, com respeito, ela não gritava. E aí ela fez esse trabalho. Ela trabalhava como auxiliar numa determinada escola. Ela fez esse trabalho. E com a conclusão que ela chegou, que a agitação da professora era transmitida para os alunos. E os alunos eram super agitados. E a tranquilidade da outra professora, ela era transmitida também para os alunos. E esses alunos, eles se posicionavam também de maneira muito tranquila. Então, isso se aplica também ao gestor. Se o gestor ele traz uma tranquilidade, o seu professor também tem a possibilidade, tá? Isso é uma possibilidade de trabalhar com mais tranquilidade. Isso vai se refletir em sua sala de aula. Então, essas questões aí são coisas que eu aprendi na minha experiência como professora, enquanto coordenadora, né, enquanto coordenadora de geral da escola. Então, são experiências que, segundo a colega que me convidou, que a gente poderia transmitir isso daí. Alguém precisa interromper para falar algo? Thalita? Thalita não conseguiu entrar no início? Precisa, Thalita, entrar agora para falar? Se quiser, pode ficar à vontade. Não? Então, vamos continuar.
É... Pois não, Thalita. Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Ah, que ótimo. Eu estou tentando já há um tempinho. E me ver também ou não? Também. Ah, que maravilha. Ah, agora eu estou conseguindo me ver. Gostaria, Josete, você me perdoe. Sim, né? à vontade, à vontade. Está entrando no meio da sua fala, mas eu estava no trânsito e o celular não estava conseguindo me trazer todas as funções. Mas eu gostaria de dar boas-vindas a todos os diretores e diretores adjuntos. Assim, é um orgulho para nós da EFEM estar realizando essa formação para todos vocês. Pensamos com muito carinho na ementa, procuramos trazer profissionais qualificados para estar dialogando com vocês. E a Josete, eu já estou te ouvindo desde o início, Josete, é uma fala mansa, tranquila, com muitos fundamentos, mas de uma relação com a prática muito bacana. E eu acho que é isso que o nosso educador precisa, né, ouvir. Eu gostaria de passar, antes de dar continuidade, a fala para a nossa secretária de Educação, a Tânia, que está aqui presente, que veio falar com todos vocês, diretores e vice-diretores. Tânia, passo a palavra para você, e depois eu retomo, e aí a gente volta com a Josete. Desculpe, Josete, desculpe, Tranquilo. Thalita. Boa noite a todos que estão nessa sala. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Mas eu peço desculpas a vocês duas por terem interrompido, né, a fala tão amorosa que Josete traz, porque eu a conheço e sei quanto ela contribui para essa gestão mais afetuosa, mais equilibrada, para a gestão que soluciona conflitos e não causa mais conflitos. E, antes de qualquer coisa, eu queria dar muito boas-vindas a todos os gestores que estão aqui nesse trabalho hoje. Agradecer imensamente por vocês acreditarem que essa formação é importante para a formação de vocês, para a consolidação da profissionalização da gestão escolar. Essa é uma demanda crescente junto ao Ministério da Educação, que vem nos avaliando, nos acompanhando e fazendo várias exigências com relação a gestões mais eficientes. E a gente não pode alcançar a eficiência sem que nós nos debrucemos nela, sem que nós nos comprometamos com ela e sem, principalmente, nós nos especializarmos. Os bancos da faculdade, eles nos dão a base inicial, mas a formação continuada e a formação em serviço são essenciais para nos tornar bons profissionais. Eu costumo dizer em todas as oportunidades que tenho, especialmente quando eu estou trabalhando com alguma formação, que eu teria medo de mim se eu estivesse hoje com a mesma cabeça que eu tinha quando eu terminei a graduação. Porque a gente aprende muito, porque a gente evolui, porque a gente solidifica alguns conceitos, porque a gente desconstrói alguns conceitos e constrói novos, mas, principalmente, a gente aprende no dia a dia, fazendo a ponte entre a experiência e a literatura técnica. Não é possível nos tornarmos bons profissionais em qualquer área que seja, sem termos essa ponte entre a ação e a técnica, o estudo, o aprofundamento e a experiência com boas práticas de quem faz isso já melhor que nós, há mais tempo que nós. Eu não vou tomar o tempo de vocês, muito menos para roubar o tempo da palestrante, que eu sei que é precioso, mas eu queria dizer a todos vocês que sejam todos muito bem-vindos e que acreditem que a nossa ideia é nos tornarmos sempre cada vez melhores, e eu espero que essa primeira edição do curso nos traga muitas reflexões e que nós possamos aprender com ele, com os nossos acertos, com os nossos erros, com as dificuldades e desafios que podem surgir ao longo desta formação. Essa é uma experiência nova para todos nós, é um desafio grande para a equipe da EFEM, são muitas turmas simultâneas, conseguir os colegas e outros profissionais para contribuir com esta formação com qualidade. Não é uma coisa simples nem fácil de fazer, mas ela também faz parte do nosso compromisso com uma gestão eficiente.
E é essa nossa maior contribuição para vocês, nos colocarmos para o desafio, para nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos melhores naquilo que fazemos hoje. Eu desejo a vocês todos um bom curso, desejo a vocês todos excelentes experiências e desejo que vocês contribuam muito para que a gente possa melhorar cada vez mais e as próximas edições dessas formações serem cada vez melhores. Eu quero agradecer a Thalita por todo o empenho, todo o esforço, e a sua equipe também. E aqui eu vou só me despedir para não tomar mais o tempo de vocês. Muito obrigada por tudo, aos cursistas, aos técnicos e aos professores que vão contribuir conosco. Obrigada, professora Tânia. Esse curso foi pensado por uma equipe junto com a Tânia também, e toda a equipe da EFEM, que está por trás, né? Não está aparecendo aqui para vocês, mas vocês vão ter a oportunidade de encontrar no espaço presencial. Eu vou, Josete, falar rapidamente um pouco sobre o curso, porque eu não pude fazer isso no início. Professora Tânia, já agradeço, ela já está indo. Para vocês que estão nos ouvindo, esse curso é um curso híbrido. Então, ele vai acontecer hora presencial, hora online. E hora online síncrona e assíncrona. Então, nós vamos estar com vocês na EFEM, que vai ser o local presencial que vocês poderão assistir aos módulos. Nós vamos estar pelo YouTube às 7 horas da noite, em dias determinados, previamente avisados, comunicados a vocês. E nós vamos ter um ambiente de sala de aula no Google, que nós vamos encaminhar o convite para vocês, vocês vão aceitar esse convite e vão entrar nessa sala de aula virtual do Google. Nessa sala, os professores vão colocar materiais, atividades, leituras, que nós chamamos de atividades complementares. Essas atividades complementares, elas compõem horas formativas. Então, nós precisamos estar assistindo às aulas quando for um modelo online pelo YouTube, nós precisamos estar assistindo às aulas presenciais, mas também precisamos estar realizando as atividades colocadas pelos professores nesse ambiente de sala de aula. O registro das horas, dessas horas complementares, são as atividades que vocês vão estar realizando neste ambiente. Os professores, eles vão dar um prazo para você, cada professor de cada módulo, ele vai dar um prazo para você realizar essa atividade, ele vai receber a sua atividade, vai corrigir. Todo o meio de comunicação com o professor, vocês vão estar realizando pela plataforma da sala de aula Google, ou por nós da equipe EFEM. Nós vamos estar acompanhando toda a presença, todo participante precisa ter 75% de presença nas horas destinadas a cada módulo. Então, nós temos como aferir e acompanhar esta presença de todos vocês. Vocês vão ter vários professores de diversas áreas ali dialogando com vocês. O ritmo de uma aula online é diferente do presencial, porque a participação de vocês vai ser sempre pelo chat ou então dentro da plataforma. Nós fizemos um manual de orientações. Esse manual, a gente ia enviar hoje à tarde, mas a gente preferiu segurar um pouquinho e enviar após esse primeiro encontro. Ele já está pronto. Então, esse manual vai ser enviado para o e-mail de vocês, e lá tem tudo como vai acontecer. Ao término de todos os módulos, que está previsto para dezembro, vocês farão uma prova. Essa prova é referente aos conteúdos trabalhados nas disciplinas. Os professores de vocês vão preparar questões. Essas questões vão ser estruturadas em uma avaliação, e essa avaliação valerá ponto para você
ser certificado no curso de gestão escolar. Então, para você ser certificado, você precisa ter os 75% de presenças nas horas destinadas a cada módulo e a prova final. Então, as atividades que vocês forem realizar na plataforma, elas não valem ponto, mas elas valem horas, e horas que compõem os 75% de presença. Você hoje está em uma turma única, porque a online, todas as turmas se reúnem para assistir de forma online. Só que quando você estiver no presencial, você vai ter uma turma fixa. Você se inscreveu em um horário e em um dia. Então, aquele aluno que cursar toda terça e quinta, que tem que ser os 2 dias, ele pode escolher manhã, tarde ou noite. E aquele aluno, né, diretor, participante, que cursar aos sábados, ele precisa estar cursando manhã e tarde. Então, você tem a opção de ser sábado ou só terça e quinta. E o turno durante a terça e quinta que você desejar. As aulas online serão sempre no período da noite, provavelmente na segunda, quarta e sexta. Nós também já colocamos isso no manual. Vocês vão perceber que no manual não tem o nome de todos os professores, porque ainda tem algumas disciplinas lá para o término que a gente está fechando com alguns profissionais. Mas eu agradeço a todos vocês, a participação, o empenho, o respeito pela escola de formação e por todos os educadores aqui presentes. Saibam que todos nós, também da escola de formação, respeitamos cada um de vocês, educador que está aqui presente conosco. Qualquer dúvida, estamos na EFEM presencialmente, manhã e tarde, para tirar a dúvida de vocês. E vocês também podem nos ligar, caso queira algo mais rápido, tá bom? Professora Josete, muita gratidão. Passo a palavra a você, que está em um dia de luta, já deu aula na manhã, na tarde, igual a todos nós, e está aqui doando o seu tempo para dialogar com todos esses nossos diretores e diretores adjuntos. Ok, eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouco, né, da experiência. Eu espero que aproveite, que ajude as experiências. Tenho certeza. Vou continuar aqui ouvindo, acompanhando aí as suas experiências e os seus conhecimentos teóricos. Tá, joia. Obrigada, Thalita. Então, vou seguir mais um pouquinho e na próxima aula eu falo mais um pouco, para vocês não ficarem muito enjoados, né? Uma outra coisa que é uma necessidade também do gestor é ser proativo. E aí a gente pode falar, mas eu não sou muito proativo. Mas muitas vezes a gente precisa se esforçar para isso, porque algumas situações precisam de decisões rápidas. E às vezes, se a gente deixa para o dia seguinte, já não funciona mais. Então, a proatividade é uma característica que não sei se dá para desenvolver na íntegra, mas o máximo que a gente puder, a proatividade, né? Quando eu disse da possibilidade da gente ter um ambiente de paz, né? O gestor ajudar o seu professor a ter esse ambiente, isso aí também passar para o seu aluno, a questão de uma fala mais mansa, né? De uma fala mais branda. Eu tinha uma diretora, ela era fantástica. Quanto mais nervosa ela ficava, mais ela baixava a voz. A gente já sabia que ela estava nervosa quando ela falava bem baixinho, quando ela quase sussurrava. Então, a gente sabia que ela estava num nível de estresse muito grande. Mas isso aí foi um dispositivo que ela adquiriu para não dar vazão à sua maneira mais intrépida, vamos dizer assim, de ser, né? A questão da ética, a importância da ética, né? O gestor necessita disso. Quando a gente fala gestor, não somente o diretor, mas os adjuntos, as coordenações, são todos gestores, e até o professor também está envolvido nisso. E uma coisa que é difícil demais para quem
coordena, dirige, é você não assumir o papel do outro. A gente quer sempre fazer tudo. Se deixar alguns gestores, eles lavam, eles cozinham, eles limpam, eles dão aula, eles pagam, eles compram, não é verdade? Porque é a vontade de ver fazer bem, de ver a coisa acontecer, e de ver a coisa acontecer bem feita. Então, a gente aprender a nos aquietar. Ai, mas a pessoa não fez do jeito que eu queria. Não fez. Mas vamos aguentar. Depois chamo, olha, da próxima vez você pode melhorar isso aqui? Você pode melhorar isso ali? Para a gente também não adoecer. A pior coisa que tem é a pessoa que termina a gestão de uma escola e fala assim, eu adoeci naquele ambiente lá. Esse adoecimento, ele pode ser físico, muitas vezes adoece mesmo, porque a gente vem para casa, mas a escola não sai da gente. Você acorda no meio da noite, você lembra, amanhã eu tenho que resolver o problema com aquele aluno, eu tenho que resolver o problema com aquele professor, eu tenho que mudar esse horário que não está bom. Mas a gente não precisa também ter esse desgaste emocional tão grande, porque senão não vale a pena a gente ter cuidado tão bem de uma educação e a gente terminar doente. Então, é muito importante isso. Não ultrapassar suas competências. Muitas vezes eu vi essas situações. O gestor, ele tirando aquela autonomia de determinado funcionário. A questão não era para ele fazer, mas ele quis fazer e o funcionário ficou, muitas vezes, envergonhado por ter sido mostrado para todos que o gestor fez porque ele não teve condições de fazer. Ele não era capaz de fazer. Isso traz uma insegurança, né? um sentimento muito a pessoa que é esse. E às vezes o gestor nem percebe, ele faz automaticamente. Parece que quando você começa a coordenar, a dirigir algo, um motorzinho se acelera dentro de você e você não consegue parar. Só para quando você terminou, nem nas férias. Quando terminou, você olha para trás e pensa assim, como eu fui capaz de fazer isso? É uma coisa impressionante. Mas quando a gente está com a adrenalina ligada ali, a gente não vê isso. A gente só pensa depois. Então, precisamos cuidar da nossa saúde emocional para a gente poder cuidar da educação do município, né? Ter controle emocional. Eu hoje estava falando com os meus alunos hoje. Olha, vocês estão começando o curso de pedagogia. Aprendam a ter controle emocional com o tempo. Como professor, se vocês forem coordenadores, supervisores, respirar fundo. É fácil isso? Não é fácil. Mas é uma característica que todos nós precisamos. Desenvolver esse controle emocional, né? Atender as pessoas nas suas necessidades pessoais de forma, muitas vezes, individualizada. O que eu quero dizer com isso? Sala de direção, ela está sempre cheia. Muitas vezes chega alguém com uma dificuldade, algo tão assim, que você não pode abrir para outras pessoas, e o gestor começa a falar daquilo, ou um coordenador, ou um vice-diretor, alto para todo mundo ouvir, todo mundo fica sabendo daquela situação. Então, essa questão do respeito à individualidade, olha, a pessoa está nessa situação difícil, ela engravidou, mas ela não queria que ninguém soubesse agora. Então, a gente aprender a cuidar dessas pessoas nas suas individualidades, respeitando cada uma como elas são, tá? E uma coisa que eu sempre percebi também, eu estou tomando um cafezinho aqui, que eu estou um pouco gripada, e o cafezinho quente ajuda. Sala de gestão, sala de coordenação, é onde as pessoas gostam de ir para conversar. Não tem o que fazer, deixa eu sentar lá para bater papo. O gestor precisa aprender a remir bem
o seu tempo, aproveitar bem o seu tempo. Não gastar tempo com pessoas que não querem nada. Chega, olha, eu preciso conversar com você. Fala do cachorro, fala do gato, fala do papagaio, fala das férias, fala da mãe, fala do pai. Ela precisa de alguém para desabafar, que tenha alguém que faça isso por ela. Mas o gestor não pode se ocupar disso. Por mais que ele queira, dê uma atençãozinha para não ficar desagradável e libera a pessoa, porque senão a gente gasta um tempo desnecessário em coisas que seriam muito mais proveitosas, né? Muito mais importantes. Distribuir tarefas, eu falei isso umas 4 vezes, de diferentes maneiras, e pedir ajuda em situações que ultrapassarem o seu limite. Então, tem coisas que você não vai conseguir fazer. Às vezes, tem que levar uma criança no hospital e o gestor ele não tem muita facilidade de ver sangue, de ver pessoa doente. Dá outra pessoa para fazer essa tarefa. Não se culpe por não conseguir fazer tudo. Nós não somos super-homens e super-mulheres. Precisamos aceitar que a gente, muitas vezes, tem limitações. E as pessoas têm que entender e aceitar a nossa limitação, né? Fazer apenas a nossa parte, não a dos demais. Ah, mas se eu não fizer, vai ficar sem fazer. E a gente troca essa frase. Se eu fizer sempre a parte do outro, ele nunca vai fazer. Porque ele sabe que sempre tem alguém que vai fazer a parte que ficou no vácuo. Então, deixa sem fazer um dia, deixa sem fazer outro, senão atrapalhar o andamento da instituição, até que cada um assuma sua responsabilidade. Nós precisamos aprender, nós, funcionários públicos, Tânia sempre fala isso, eu falei isso com ela, que eu aprendi isso com ela, nós somos servidores públicos. Servidor público é para servir o público. É para servir bem o público. Então, a gente precisa fazer jus ao salário que a gente ganha. Se o gestor está ganhando um salário e está fazendo jus, que aquele que não está fazendo jus cumpra também seu papel. Cada um cumpriu o seu papel. Fazer jus ao trabalho que ele ganha, tá? Atender aos pais com gentileza, porém sem ceder nas convicções daquilo que é correto. Muitas vezes os pais chegam na escola, eu vi essa cena dezenas de vezes. Chega agitadíssimo, às vezes foi chamado porque o aluno fez isso, fez aquilo, o filho ele não acredita, não aceita, e o pai, então, ele quer que a escola ceda às questões que envolvem o filho dele. Educadamente, nunca ceda, porque se a gente ceder para um pai, uma vez, ele vai vir outras vezes, e outros pais também vão vir cobrando a mesma coisa. Com gentileza, com educação, não ceda a nenhuma situação que não seja exatamente aquilo que deve ser para todo mundo, com o professor e com o aluno também, né? Uma coisa que eu conversei muito com uma amiga minha que foi gestora, ela falava assim, eu não vou ser diretora de gabinete. Eu vou andar pela escola. Ela conseguiu fazer isso 1 ou 2 dias, porque é muito difícil. As demandas são imensas. Só quem está dentro de uma gestão sabe. É uma coisa atrás da outra, parece que não para. Mas tentar organizar para pelo menos uns 15 minutos, se a sua escola for grande, mais difícil, se for pequena, mais fácil, dar uma caminhada pela escola, para os professores te ver, para os alunos ver, os funcionários, não é para vigiar, mas é uma caminhada, é como se fosse uma acolhida, e para conhecer também coisas que estão acontecendo, né? Você verificar, você passa e verifica, isso aqui não está bom, a gente pode mudar. Então, na medida do possível, a gente conseguir fazer isso daí. O gestor precisa conhecer cada departamento da escola, porque senão ele não tem condições de auxiliar aqueles que são responsáveis por esse departamento. É fácil? Não é fácil, mas precisa conhecer o máximo possível, profundamente, claro que não dá para fazer isso, mas conhecer o máximo possível cada departamento, cada área da escola, para ele ter autoridade para orientar quando for necessário, porque ele pode ouvir de alguém assim, você não sabe fazer isso? Como que você quer me ensinar? Então, conhecer da melhor forma possível, tá? A questão financeira,
essa parte eu nunca cuidei, porque eu nunca gostei. Se não tem facilidade, coloque alguém de confiança para cuidar dessa parte. E dentro disso, o gestor ele precisa confiar na sua equipe. Se ele tem possibilidade de escolher a sua equipe, que seja uma equipe de confiança, competente e de confiança. Se for mais de confiança e menos competente, é melhor que seja de mais confiança e menos competente, porque ele vai aprender junto. Mas precisa ter confiança na sua equipe. Se acontecer alguma situação que ele precise se ausentar da escola, ele saber que a escola está em boas mãos. Então, uma equipe que senta, que conversa, que discute, que decide junto. O gestor que hoje nós temos nas nossas escolas, gestor democrático, ele não pode mais tomar decisões sozinho. Isso é bom? É muito bom. Porque se ele toma a decisão sozinho, ele é responsável pelo resultado daquilo. Se ele toma uma decisão no coletivo, todos dividem com ele a responsabilidade. Ainda que a responsabilidade sempre vai ser maior, a maior responsabilidade vai ser sempre dele. Mas ele vai dividir essa responsabilidade. Então, o dividir tarefas, o dividir decisões é muito importante. Isso é fácil? Não é fácil. Porque a maioria de nós quer tomar decisão, quer que todos cumpram a nossa decisão. Mas a gestão democrática não pode ser assim. Ela tem que ter um colegiado. Ela tem que ter um grupo que pensa junto, que toma decisões juntos, ainda que não seja unânime a decisão, mas que haja um consenso de um nível bem alto, para que as decisões sejam coletivas e funcionem. E aí, quando acontecer, olha, não deu certo dessa forma, vamos fazer de outra forma da próxima vez? Então, as decisões elas precisam ser dessa parte também, tá? O gestor precisa atentar à sua vida pessoal. Não é fácil, a gente dorme com a escola, a gente dorme com o curso, a gente acorda com o curso, acorda com a escola, mas procurar no final de semana, dar atenção à sua família, desligar da escola, conversar com seus professores, seus pares. Olha, eu vou atender vocês até determinada hora. Sábado, se for um sábado letivo, ok. Se for uma coisa urgente, ok. Mas domingo não. Domingo não é dia de conversar sobre escola. Porque se a gente determinar esses limites, isso vai ser bom para o professor e vai ser bom para o gestor. A gente tinha lá na escola o curso, funcionava até 10h30. Até 10 horas responde mensagem, porque está na hora do curso. A partir daí, não. Sábado e domingo, não mandar mensagem para ninguém, a não ser que morte de alguém, algo que ia acontecer na segunda-feira, que não tinha como realmente mandar, mas o gestor separar um tempo para cuidar dele. Ah, você pode falar assim, mas isso é impossível. Não é impossível, a gente precisa cuidar da gente. E as pessoas precisam aprender a respeitar. Até sábado eu ainda entendo, porque tem muito sábado letivo. Domingo não é dia de responder ninguém. Domingo é dia da gente cuidar da família, cuidar dos filhos, porque não adianta depois terminar essa gestão e estar com a vida familiar toda destruída. Adiantou o quê? Né? Aproveitou pouco. Então, é uma necessidade. Eu estou falando isso, mas eu faço sempre não. Já atendi muita gente de domingo. Mas a gente procura preservar o máximo que a gente puder. Não colocar nunca em dúvida as decisões de sua equipe publicamente. Então, um coordenador, um pedagogo, alguém tomou a decisão errada, não fale com as pessoas publicamente do erro dele. Chame a parte, converse, essa decisão não foi acertada, isso cria inimizade e isso prejudica o bom andamento da instituição. E só mais 2 coisas. Tratar funcionários com respeito, mas com firmeza. Nós já vimos muitas situações de funcionários de todas as áreas desrespeitando os seus gestores.
desrespeitando aqueles que ficam quase que 24 horas em função da escola. Então, assumam para si essa firmeza, mas o respeito, mas também a firmeza de alguém que não vai deixar ser levado por palavras duras. Se alguém quiser discutir, se não fez comigo, não foi legal, chame no cantinho, como que a gente pode acertar essas coisas? Mas os funcionários precisam ter respeito pelo gestor, independente de que funcionário for, precisa respeitar. Eu sei que a equipe da secretaria, né, é uma equipe que trata os gestores com muito respeito, com atenção, atende sempre, às vezes eles estão lá no conselho, o pessoal liga, e não posso deixar de atender de jeito nenhum esse diretor. Muitas vezes eu ouvi isso, eu tenho que atender, porque ele precisa. Então, os funcionários também precisam aprender a respeitar, né? E uma coisa que é, às vezes, um pouco desagradável, né? O gestor precisa ter muito cuidado com aquilo que ouve de outras pessoas. Essa é a última coisa que eu vou falar com vocês. Muito cuidado, porque, às vezes, essas inimizades podem acontecer por causa de um comentário. Olha, fulano falou isso comigo, e você vai lá, conta outro, ou então você não conta nada, mas você acaba sendo uma esponja de recebendo notícias de outras pessoas. E aí todo mundo sabe que você sabe. Seja como que é aquele cano, aquele fio, mau condutor. Seja um mau condutor de notícias. Quando vier, olha, eu não estou com tempo, eu não estou podendo conversar isso. Isso vai preservar a gente de situações mais complicadas. Olha, eu fiz isso, mas fulano sabia que eu estava fazendo isso. Fulano sabia das minhas atitudes. Então, meus queridos colegas, essas foram algumas questões bem práticas que eu queria dividir com vocês, porque são situações que eu vivenciei enquanto gestora em várias áreas, desde coordenação até coordenação geral, que eu vivi dentro da escola, tá? Eu vivi dentro da escola observando e convivendo com outros gestores, e que eu me senti na liberdade de compartilhar com vocês, porque Thalita me deu essa liberdade. Então, se alguém reclamar, reclamo com Thalita, que me liberou para fazer isso, ok? Agora a gente vai passar por uma parte um pouquinho teórica. Nós não vamos adiantar demais hoje. Esse texto eu vou passar para vocês depois, tá? É um texto da revista Educere e Educare, revista de educação do programa de pós-graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Esse artigo ele foi feito em 2021. Não é tão novo, mas também não é tão velho. Como é um artigo bem histórico, não tem problema ser de 2021. O título do artigo ele tem algumas páginas, eu não sei quantas, porque ele faz parte de um artigo maior, deve ter umas 15 páginas. O título do artigo é Aspectos Históricos da Administração Escolar no Brasil, aproximações. Então, conforme a ementa do curso de vocês, que eu estou aqui com ela, conceitos básicos de gestão escolar, que está subdividido em papel e responsabilidade do diretor escolar. Alguns conteúdos desse, como Thalita disse, eles vão ser enviados para vocês online, com uma questãozinha para vocês responderem, e outros a gente vai trabalhar aqui, mas todos serão enviados, tá? Todo o material. Contexto histórico e legislação educacional brasileira. Desafios atuais do gestor escolar, normas regimentais da SEDUC, legislação do funcionamento da escola, políticas e programas de educação. Essas normas da SEDUC, a gente vai até mandar algumas coisas, mas eu acredito que vocês nem necessitam, porque todos têm essas normas, trabalham com elas direto, assim como as políticas e programas de educação. Então, esse texto, eu vou passar poucos slides dele, que a gente vai trabalhar um pouquinho com ele depois. É esse daí, tá? Então, a palavra inicial que eu já tinha dado aqui para vocês, as sugestões, e o texto está logo na frente, que antes eu vou falar um pouquinho dessa questão da legislação.
Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Todo gestor precisa conhecer bem essa lei. Infelizmente, a gente não tem muito tempo. A lei, ela muda sempre. Eu costumo falar com os meus alunos, todas as vezes que eu vou abrir a Lei de Diretrizes e Bases, eu abro uma versão nova. Mesmo que eu abri semana passada, eu abro porque eu tenho receio de ter alguma atualização e eu acabar ficando a ver navios aí. Então, sempre eu abro uma versão nova. É fácil a gente acompanhar a Lei de Diretriz e Base? Não é fácil, mas é uma necessidade que nós temos. Mesmo que a gente coloque alguém para estar acompanhando, ó, passa para mim se teve alguma atualização, o que a lei diz sobre isso, mas a gente precisa estar acompanhando isso porque nós podemos incorrer em alguns erros por não conhecermos a legislação. Então, tudo que eu estou falando aqui são coisas que vocês já sabem, mas a gente vai dando uma passadinha rápida, né? A Constituição, nossa lei maior, nós sabemos disso, e depois da Constituição, nós temos a nossa Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que é a nossa lei básica. A partir dela é a nossa maior lei, né? Não tem nada a partir dela para a educação. E depois nós temos as outras leis que elas regem a partir da LDB e ampliam várias outras áreas. A exemplo, nós podemos dizer, as diretrizes curriculares nacionais, que nós temos para cada área, educação do campo, educação infantil. Nós temos a LBI, que eu acho importantíssimo, importantíssimo, cada gestor estudar para a gente não ser pego de surpresa. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, é uma lei de 2015. Então, ela tem orientações para questões de saúde, de entretenimento, ela tem orientações para a educação, então ela tem vários capítulos. Eu aprendi várias coisas com essa lei. Compartilhar uma coisa com vocês bem rápido. Quando eu fiz meu doutorado, eu estudei deficientes visuais, que na época ainda era deficientes visuais, hoje a gente chama até de cegos, né? E eu fiz entrevista com vários deficientes visuais. Deficientes que nasceram cegos, deficientes que ficaram cegos por doença ou por acidente, deficientes novos, mais velhos um pouco, todas as áreas. E eu aprendi com eles, depois eu fui nas leis para conferir. Várias questões que eu aprendi. Questão de acessibilidade, de direito. Mas eu tinha um entrevistado, eu fiz entrevistas pessoais, né, gravadas com eles. Eu tinha entrevistado que ele tinha ficado cego aos 15 anos, em função de uma meningite que ele teve. E ele gostava muito de futebol. Ele me ensinou, eu li na lei, mas a interpretação foi toda dele. Como ele fazia para acessar os direitos dele, para ir ao Rio de Janeiro assistir aos jogos do Flamengo. Então, ele dizia, olha, tem tantos lugares no ônibus, mas os lugares eles só são disponibilizados quando a gente chega lá. Então, como eu faço? Eu perguntava, como que você ouve? Aí eu fico no radinho ouvindo. Eu fico no estádio, fico no radinho ouvindo. E ele me ensinou muito sobre isso. Direito de vaga em ônibus, direito disso. Muitas vezes a gente não sabe, porque a gente não precisa conviver com essas coisas. Mas tem algumas questões básicas que a gente precisa saber, né? Uma das coisas que a gente sempre conversa, a secretaria, eu sei que está sempre falando com vocês, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Nós não vamos tratar disso. Todo aluno precisa de laudo. Antes a gente ouvia muito isso. Todo aluno autista, todo aluno com alguma síndrome precisa de laudo. A gente sabe hoje que não é exigência o laudo clínico, porque a nossa questão é pedagógica. Então, pode ser que eu faça uma exigência dessa, um pai, e ele conheça a lei. Também, não, mas não é isso que fala. Então, são várias questões. O que o aluno tem direito de metodologia, de mediador? Eu sei que todo mundo tem necessidade aí de mediador,
de questões tecnológicas para ajudar no seu desenvolvimento, livros. Então, é importante a gente saber pelo menos o básico. E eu coloquei aqui, no artigo 3º, que é o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, e o inciso 8º, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, aqui entra a gestão democrática. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso, não vai ser hoje. Mas está na lei. A gestão democrática, ela faz parte da nossa lei, não é uma invenção de ninguém. E essa redação, ela foi dada por uma lei em 2023. O artigo 14, ele fala que lei dos respectivos estados, municípios e Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios, que vão estar lá embaixo também. As leis da gestão democrática, então, elas já existem, né? As leis municipais da Secretaria de Educação da SEDUCT, elas são baseadas em leis estaduais e leis federais, que uma vai vindo até a gente ter as nossas leis ali do chão da escola. Então, hoje a gente precisa conhecer. Antes, não existia uma necessidade disso. Eu trabalho desde 90, né, 87, na verdade. Não se falava muito nisso. Muitas decisões a gente tomava porque a gente achava que era certo. Mas hoje, queridos gestores, nós temos que ter cuidado com tudo. Porque hoje, com o uso do celular, com o uso de várias outras ferramentas, tudo está aberto nas nossas escolas. Tudo que acontece, todo mundo sabe. Você fala alguma coisa, a pessoa grava. Você faz uma ação, a pessoa filma. Então, qualquer fala, se a gente tiver dúvida, não dê resposta. Não dê resposta. Escreva, fala assim, olha, volte amanhã, volte depois de amanhã que eu vou procurar saber. Então, procure os seus pedagogos, procure os seus supervisores e não fale nada na dúvida, para a gente não incorrer em erro. E as pessoas hoje, as crianças conhecem muita coisa dos direitos delas. Então, as normas de gestão democrática, elas já estão colocadas. E são várias questões. A gente lá no Conselho, quem está aí já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente enfrenta sempre isso. Muitas vezes as leis são torcidas, mas a gente precisa conhecer o correto, né? Se não sabe, vamos procurar saber de quem já estudou. E aí, essa é só uma partezinha que eu ia falar aqui da LDB, mas para dizer que na LDB ela fala da gestão democrática. É uma necessidade. Hoje tem outras questões aí que depois a gente vai colocar. E aí eu queria trazer isso daqui. Como surgiu a gestão? A partir de quê? E eu trago a contextualização histórica, um pouco dela, desse artigo que eu falei com vocês. Eu separei vários artigos, mas alguns são mais antigos um pouco, e eu vou utilizar aqueles que são um pouco mais novos, ok? Antes da gente entrar aqui, a gente sabe que a gestão ou administração era uma função que existia a partir da formação do curso de pedagogia, né? Hoje, o curso de pedagogia, ele forma o pedagogo que ele está capacitado para atuar em qualquer uma dessas áreas. Antes de 2006, o curso de pedagogia, ele tinha uma configuração. Ele formava o bacharel em educação, né? Então, a pessoa fazia, acho que 3 ou 4 anos, que eu não fiz nessa época, eu fiz depois, e depois, então, ela fazia um ano de administração, ou disciplinas pedagógicas, ou outra área. E ela não era professor. E agora, a partir de 2006, é uma dificuldade também que algumas pessoas têm de entender isso aí. O curso de pedagogia, ele forma pedagogo, professor dos anos iniciais, professor de educação infantil,
ele forma professor para atuar em disciplinas pedagógicas, ainda que nunca vá haver concurso para isso, e para todas as outras áreas onde necessite apoio escolar. Então, a diretriz de 2006 do curso de pedagogia, ela não especifica, assim como a lei de diretriz e base e as outras leis hoje, elas são mais generalistas, elas não são cartilhas. Tem pessoa que gosta de cartilha. Eu quero que esteja escrito lá, forma isso, isso, isso e isso. Não existe isso. As leis hoje, elas são mais generalistas. E a LDB, ela é bem generalista e as diretrizes do curso de pedagogia estão sendo reformuladas, mas não são nada novo ainda, tem alguma coisa nova de 2007, mas só em uma área lá, elas falam de apoio escolar, onde necessita. Então, significa que todas as outras áreas do profissional de educação, que não seja professor, é formado no curso de pedagogia. Então, o gestor é formado no curso de pedagogia, o coordenador, o pedagogo, o supervisor, o orientador, todos eles são formados nesse curso. E existe uma briga, porque algumas pessoas que fizeram 4, 5, 6 anos para estudar acham incrível, impossível alguém com apenas 4 anos formar para tudo isso. Mas vamos ver o que sai de reforma aí. Por enquanto, é isso que se tem, né? Os concursos abertos, eles estão mostrando exatamente isso daí. Então, essa contextualização histórica, aspectos históricos, os 3 autores desse artigo é Marinês Gasparim Soligo, Adrien Álvares Estrada e Valdeci Soligo. E aí ele começa a falar do histórico da administração escolar, de modelos externos de administração pública e gestão da educação. E dá exemplos da Europa, Estados Unidos, né? O contexto político e econômico do Brasil também. Então, a gente sabe que todos os artigos, os livros que tratam de gestão, começam tratando de administração escolar, que era o que era mais conhecido. O que era um administrador escolar? Isso foi criado para a escola? Não, não foi criado para a escola. Foi um modelo econômico, tá? E só depois que ele foi passado para ser utilizado na escola. Mas foram modelos externos de administração que depois foram sendo utilizados na gestão da educação. E aí ele trata um contexto, parece um pouquinho enjoativo, mas eu não vou demorar muito para vocês não ficarem muito cansados, não ficar muito cansativo isso. Então, durante o período colonial, a administração se baseava no direito administrativo romano, valores do cristianismo e ideais do positivismo, que vocês provavelmente já sabem, já estudaram, já sabem tudo isso. Então, nesse período colonial, ela era baseada nisso, tá? E aí a gente tem a história dos padres jesuítas, vocês vão ver que isso aí são resuminho dessa parte do texto. Os padres jesuítas, além de converter ao cristianismo, ensinaram também as primeiras letras. Então, na área de educação, nós não começamos com professor, nós não começamos como algumas profissões começam da gente. Foram coisas que vieram tombando e a gente acabou recebendo de outras áreas, né? A gente sabe como que aconteceu a educação no Brasil nos primeiros anos. E aí ele vai falar aqui que eles vão falar o período conhecido como Primeira República, que foi de 1889 a 1930, é marcado pela fase organizacional da administração educacional, a semelhança do ocorrido na administração pública. Aqui ele já começa a dizer que a administração educacional ela foi mais ou menos um retrato daquilo que ocorria na administração pública, foi sendo copiado gradativamente. Por isso que, às vezes, é tão difícil hoje a gente assimilar a questão da gestão participativa, da gestão democrática, porque nós fomos cunhados na administração pública, que não era administração especificamente educacional. E aí é muito difícil hoje a gente ter uma identidade. O que é o gestor que trabalha com participação
e de maneira democrática, né? A gente sabe que isso aí é difícil. Então, o período conhecido como Primeira República, ele é marcado por essa organização da administração que fazia semelhança com a administração pública. As discussões sobre a administração escolar se intensificaram com o escolanovismo, que vocês já conhecem bem, a questão da escola nova, de DIU, quando começou-se a discutir de maneira mais clara que o aluno ele poderia ser o protagonista do seu conhecimento. Nós conhecemos bastante e quando a gente estuda história da educação, quando a gente estuda as tendências pedagógicas, as teorias educacionais, nós vimos que essa história toda não é uma história para a gente jogar fora. Nós aproveitamos muita coisa. Questão dos projetos, tem muita coisa que a gente utiliza até hoje. Mas nós temos que ver que tem que ter um crescente. A escola não pode continuar a mesma coisa, né? Não podemos ser os mesmos. Então, as discussões começaram dessa forma. Ora, o aluno, ele precisa ser também participante, ele precisa ser ouvido. Então, foram discussões que foram acontecendo, que nós vamos passar por isso muito rapidamente, não temos condição de estudar isso profundamente, né? E no Brasil, os olhares da gestão pública, bem como dos intelectuais da educação, passam a se voltar para questões de administração escolar, ainda que de forma embrionária e sob as influências dos escolanovistas. Então, começou-se a pensar, a partir da escola nova, tá? De uma forma embrionária da administração escolar, para sair um pouco da sombra da administração pública. O período inicial da Segunda República, segundo Sander, em termos educacionais, teve seu alicerce fundamentado no pensamento de Lourenço Filho. A gente está fazendo um apanhado rapidinho aqui dos pioneiros da educação, né? Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. A contribuição mais eloquente desses autores se deu, respectivamente, pelas teorias psicológicas, filosóficas e políticas. A educação foi sempre conversada de uma maneira muito lenta. Nós temos, a exemplo disso, a nossa Lei de Diretrizes e Bases. Quanto tempo ela foi conversada para sair a lei que a maioria não aceitou. E por isso que ela está sendo renovada, e até hoje não saiu uma lei nova. Então, essas conversas, elas foram acontecendo. E a gente costuma dizer que os sonhos dos pioneiros da educação até hoje não ocorreram, né? A gente ainda está correndo atrás. Só que hoje a gente está vivendo uma nova fase da vida. Temos que olhar para frente e deixar o passado um pouco de lado, senão a gente não caminha. Sander fala o seguinte, que a década de 30 traz os movimentos reformistas de Francisco Campos e Gustavo Capanema, que no âmbito governamental significou a organicidade do ensino brasileiro. Então, se a gente for pegar a história da educação nesse período, a década de 30 para cá, as coisas que aconteceram, as discussões, as sugestões, e muita coisa que a gente vive hoje, a gente sabe que a gente recebeu desse período onde havia uma efervescência educacional, onde havia uma luta por uma educação de qualidade, que a gente corre atrás até hoje. E aí vou fazer um parênteses aqui para dar os parabéns a todos os gestores das escolas municipais pelas notas do IDEB. Essa é uma vitória de todos, foi uma alegria muito grande receber isso, com todas as dificuldades que a gente tem com o período de pandemia. Eu me alegrei imensamente pela nota. Então, todos vocês estão de parabéns. Os professores são responsáveis, os alunos são responsáveis, mas vocês são muito responsáveis por essa vitória. Então, recebo aí o meu reconhecimento verdadeiro, apesar de não estar atuando diretamente na escola. E aí, nesse momento, na década de 30, desenvolveu-se a fase organizacional, começou-se a pensar nisso, com um aspecto mais técnico-burocrático, voltada para o sistema econômico, porque o modelo que a gente tinha era o sistema econômico,
A gente vai mostrar ali por que isso, tá? A intenção era educar para o mercado de trabalho, que já começava a se expandir no Brasil com a questão da industrialização, né? Então, havia uma necessidade de oferta de cursos técnicos e os intelectuais da Escola Nova apresentaram discussão sobre a sistematização da educação no Brasil. Quando a gente pega as LDBs antigas, as leis antigas, as discussões, livros de Anísio Teixeira, e a gente vê o pessoal discutindo, eram pessoas que amavam a educação, que discutiam a educação. Hoje a gente tem pouquíssima gente. Eu tenho uma amiga da área de informática, ela fala assim, Josete, todas as áreas têm coisa nova. A educação não tem coisa nova. E hoje a gente vai percebendo, nós temos pouquíssimos teóricos que estudam, que realmente se debruçam sobre a educação, que buscam. Temos alguns atuais muito bons, mas a impressão que a gente tem que, nesse período, havia um grupo de pessoas muito interessadas na educação. Se tinha outras intenções, nunca vamos saber, né? Mas, pelo menos, esses pioneiros deixaram um legado muito grande para a gente e, assim, a longo prazo, de uma educação de qualidade. Então, os pioneiros da administração escolar no Brasil, como Anísio Teixeira, Antônio Carneiro, José Quirino, todos esses homens aí, fizeram essa discussão desse período. E Giraldelli ele fala o seguinte, nesse período é necessário destacar o movimento católico, liderado por Alceu Amoroso Lima, que influenciou os debates sobre a organização da administração educacional. Ele influenciou. Por que ele influenciou? Nós vamos ver isso. Com isso, repercutindo na garantia da oferta do ensino religioso na grade curricular das escolas públicas, faltam um S aqui, e que se contrapunha ao movimento escola novista em prol de uma educação laica. Então, havia esse diálogo, né? Essa conversa, essa reflexão entre o movimento católico, que queria a oferta de ensino religioso, que existe até hoje, né? Não se conseguiu derrubar, e o movimento escola novista, que queria uma escola laica. Então, é muito interessante a gente estudar esse período, descobrir o que aconteceu, quais as discussões, tudo isso tem a ver com a organicidade da gestão escolar, tá? Da administração e gestão escolar. Isso aí ficou bem pequenininho. Anísio Teixeira diz o seguinte, havia uma inexistência quase absoluta da administração escolar no Brasil, pois não existia formação de administradores escolares. Olha só, antes das diretrizes de 2006, o curso de pedagogia formava administrador escolar. Ele tinha, atrás lá no diploma, vários devem ter isso, a formação específica para administrador escolar. Hoje, forma também, mas é uma coisa mais generalista, né? Então, qualquer pessoa que trabalhava na escola poderia exercer a função de dirigente escolar. Então, qualquer um poderia ser. Se não tinha o curso, qualquer um poderia ser. Assim como no início, quando não tinha formação de professor, né? Anísio Teixeira, então, ele apresentou duas hipóteses. Olha que coisa interessante. A primeira, de que os professores eram tão perfeitos que não precisavam de diretores. Então, se não tem formação, então, das duas, uma. Ou os professores não precisam de diretores, tá? Ou uma segunda hipótese, as escolas eram tão pequenas que os professores conseguiam resolver os problemas em uma espécie de anarquismo. Olha só, eram tão pequenas que os professores mesmo conseguiam resolver. Quando ele fala uma espécie de anarquismo, é aquela anarquia, é de anarquismo no sentido de falta de organização. E aí me vem à mente aquelas escolas antigas onde minha mãe estudou, que o diretor ia para lá, ele era diretor, passava a semana toda, vinha só no final de semana, várias escolas lá onde minha mãe morou tinha isso, passava a semana toda, ele era diretor, ele era professor, ele era cozinheiro, ele era faxineiro, ele era tudo da escola. E, às vezes, tinha mais uma pessoa, né? Esses profissionais merecem todo o nosso respeito, porque eles foram os precursores
de algo que hoje é bem completo. É muito interessante isso. Então, ele fala isso. A segunda hipótese é isso, de escolas que eram tão pequenas que conseguiram uma espécie de anarquismo. Então, havia necessidade, tá? Essa questão da administração escolar a partir de uma necessidade de organizar o sistema educacional do Brasil, que atendesse essa especificidade. Qual a especificidade? Da administração escolar. Uma administração específica para o cotidiano escolar, sendo essa atividade que está subordinada ao ensino vivenciado por professores. Algo que fosse de chão de escola, que tivesse a cara do professor, a cara do diretor, a cara da escola, que pudesse administrar a escola e fugisse um pouco do modelo econômico. O próximo slide está até... eu até repeti, porque eu fiz maior um pouquinho, tá? A reestruturação educacional levou a uma nova organização da administração para atender a demanda populacional do Brasil. No início da etapa da industrialização, que foi nesse período que a gente viu, sobre essa ótica, partindo da ideia de que a escola também é uma organização. A escola é uma organização. Defende de que a instituição escolar utilize os princípios da administração científica para se estabelecer como sistema de ensino em que o diretor deve ter sempre a experiência de um professor, ou seja, ser um professor. Aí aqui, eu acho assim, algumas coisas interessantes nisso aqui. A escola ela é também uma organização. Então, a escola ela precisa de uma organização. Todas essas discussões vieram a partir disso. A escola não podia ser uma anarquia, onde todos os professores mandavam, onde qualquer um poderia ser administrador. Então, à medida que a educação no Brasil ia crescendo e aumentando a quantidade de escolas, de alunos e tal, sentiu-se a necessidade de começar a ter uma organicidade melhor. E aí tem essa fala aí do professor, que até hoje a gente sabe disso, né? E aí a gente vai lá, que não está aí no texto, é de um outro texto, nós vimos aí a abordagem clássica da administração, que veio com Taylor, né? No início do século XX, e era dado, na época, como berço, a administração como berço da ciência. Essa administração clássica, ela surgiu a partir da questão da revolução industrial. A gente vai ver mais um pouquinho. Então, as empresas passaram por um processo de rápido e desorganizado crescimento. Então, não era só a escola que estava desorganizada, as empresas também. Então, havia necessidade de uma atividade que abordasse as questões empresariais de maneira mais científica e menos improvisada. Quando você não tem alguém nas funções específicas, onde todo mundo cuida de tudo, a questão fica desorganizada, improvisada. Quando eu leio essas questões históricas, não sou professor de história, sei pouquíssimo de história, né? A gente vai buscando aprender, estudar um pouco, mas a gente vê como que a sociedade ela vai mudando. E como a educação vai mudando. E aí eu volto àquela fala que eu disse no início, quando as pessoas falam assim, tudo muda, menos a escola. Aí hoje eu não penso assim mais. Eu penso assim, tudo muda, a escola muda, a sociedade muda, mas às vezes o professor não muda. Às vezes o professor continua com a mesma ideia. Ele se recusa a mudar, ele se recusa a evoluir, a emancipar, a ter diálogos diferentes. Então, a gente vê como que essa sociedade mudou, como que a escola mudou. Eu hoje entro na minha escola e vejo aqueles alunos que poucos dias eram alunos e agora já são professores, e com uma bagagem de estudo, e é a mudança que a escola vai fazendo, né? Então, a parte aqui que fala das questões empresariais, também havia uma necessidade de uma organização mais científica e menos improvisadas. Por quê? Havia aumento das empresas, tá? As empresas iam aumentando, então tinha que organizar de maneira melhor. Havia complexidade na administração, porque também tinha crescimento de funcionários, crescimento de concorrência
e a necessidade de melhorar a eficiência. Então, quanto mais eficiência a gente quer, mais a gente precisa se organizar. O gestor precisa se organizar, a escola precisa se organizar, a gente não pode caminhando um dia após o outro sem saber o que vai fazer lá na frente. Uma coisa que nos ajuda na organização, que eu penso que algum dia a gente vai falar, é a questão do projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, pela lógica, ele deveria ser revisto de 2 em 2 anos, no mínimo. O correto seria todo ano. Com projeções de curto, médio e longo prazo. Quando a gente tem essas projeções, a gente vai atacando isso daí, a curto, médio e longo prazo. Quando você não tem um projeto político-pedagógico que permita você ter esse processo de curto, médio e longo prazo, a gente acaba ficando, muitas vezes, rodando em círculo. Termino o ano, o que eu fiz, o que foi feito na escola. Às vezes a gente trabalhou e não vê muito resultado. Não por não ter feito o correto, mas não por não ter se organizado de maneira correta para que a coisa funcionasse, né? Então, essa melhoria da eficiência, redução de custos e benefícios. Quando há uma desorganização, quando não há uma organicidade, isso a gente está falando de empresas, né? Não há uma redução de custos e desperdícios. Então, o foco principal era a divisão do trabalho, a tarefa, a separação dos cargos, a administração científica, partindo de baixo para cima, ou seja, das partes operárias para o todo. Começava a se organizar de baixo para cima. Se a gente hoje levar isso para a escola, nós vamos observar o seguinte: vamos observar que cada dia mais a gente precisa de mais funcionários para mais tarefas específicas. Antes você tinha um funcionário que dava conta de dezenas de tarefas. Hoje a gente precisa de funcionário para isso, funcionário para aquilo, funcionário para aquilo outro. Por quê? Exatamente por essas questões aqui, ó. Concorrência, crescimento, né? Desculpa, concorrência não. Crescimento da escola, necessidade de melhoria da eficiência. Vocês sabem, esses dias eu tive uma conversa com os adolescentes, eu falei com eles assim: a escola é tremendamente vigiada. Tremendamente vigiada. O professor, ou o diretor, ou o aluno que está numa escola e acha que ele está invisível, nunca será. Ele é tremendamente vigiado. Ele é um número para o município, para o Estado e para a União. Quando a gente vai fazer cálculo de merenda, ele é um número. Quando vai fazer cálculo de uniforme, ele é um número. Quando vai fazer cálculo de material didático, ele é um número. Quando vai fazer cálculo de gasto com pagamento, ele é um número. Quando vai se fazer a avaliação do IDEB, avaliação disso, avaliação daquilo, o aluno, ele é um número. Então, a escola, ela é vigiada em todo o momento. Ontem o aluno perguntou assim: Josete, os alunos são avaliados. Os alunos são avaliados. Mas eu nunca ouvi dizer que o professor é avaliado. Eu falei: o professor é muito avaliado. Quando o aluno é avaliado, o professor está sendo avaliado junto. Quando o professor está sendo avaliado, o diretor é avaliado junto. Vocês terem ideia, vou contar uma experiência que eu passei semana passada, só não vou falar o bairro, porque não é questão de ética, não posso falar, né? Eu peguei um Uber, que eu estava sem carro, meu carro vai demorar uns diazinhos ainda para ser liberado. E o Uber foi conversando comigo, falou assim: olha, tal, a senhora é professora, trabalha e tal, meu filho estuda numa creche. Mas, olha, a creche do meu filho é maravilhosa. Sabe por que ela é maravilhosa? Eu fiquei impressionada como que um pai consegue perceber isso. Porque a diretora da creche, ela é ótima. Eu fiquei tão feliz,
Não conheço a diretora, ele não falou o nome, só falou o bairro. A diretora é ótima, ela se esforça para fazer o melhor pela escola, a escola tem isso, a escola tem aquilo, tudo que a escola precisa ela tem, ela faz festa, ela faz isso, faz aquilo, mas uma coisa melhor que ela faz, ela atende gente tão bem. Quando a gente vai lá, ela recebe a gente com um sorriso. Ela não vai sair dessa escola nunca. Eu fiquei até com pena da diretora na hora. Eu falei, gente, ela vai morrer nessa escola, vai acabar com a saúde dela, se ela é muito trabalhadeira assim. Mas ele disse assim, ela é muito boa. E eu estou muito satisfeito em ter meu filho numa escola pública, municipal, porque ele está sendo muito bem cuidado. Uma pena que quando chegar no final do ano não tem outra série para ele lá, porque ele só atende a creche. Olha que coisa maravilhosa. Mas o interessante que eu achei dessa fala desse senhor, a gente, né, às vezes a gente acaba conversando. Puxa, conversa e não vai falar que não, né? É que ele observou que o sucesso da gestão da escola é do diretor. A observação dele, de pai de aluno, que fez essa observação. Então, as pessoas, pai de aluno, comunidade, todo mundo está de olho na escola. Isso é desconfortável. Eu sei que é desconfortável. Mas quando tem resultado bom, a gente também se alegra. E ontem uma aluna falou comigo, Josete, eu sei porque a escola tal teve uma nota baixa. Eu moro lá perto e eu observo. Eu falei, não, você não vai fazer isso, não vai fazer uma crítica à escola. Vamos ver o contexto? Pergunta lá por que acontece isso, por que os alunos são assim. A gente não pode sair criticando a escola sem a gente saber o contexto dela, porque a gente não pode dar essa confiança. Mas, então, eu estou dando esses dois exemplos para a gente ver que não são só os entes federados, municipais, estaduais e federais, que estão de olho na escola. A comunidade também está de olho na escola, os pais estão de olho na escola, todos estão. Nós nunca seremos invisíveis, mas nós não precisamos nos preocupar com isso. A gente faz um bom trabalho e com consciência de que a gente serve da melhor maneira possível, né? Então, vamos lá. O foco principal era a divisão do trabalho, as tarefas e a separação dos cargos. Eu já falei isso daqui, de cima para baixo. Então, os movimentos necessários para a realização das tarefas. Teria que ter essa organização. O tempo necessário para tal execução. Olha só as necessidades que foram surgindo. A especialização do trabalhador. Eles eram estudados de forma meticulosa, visando criar um padrão de comportamento. E a ênfase da teoria era a tarefa, tá? Ou seja, a eficiência. Nós sabemos muito bem esse período que ele significou para todos. E aí a gente tem a outra aqui, a abordagem clássica da administração, que era por Fayol. Qual era a diferença? Se lá era visto de baixo para cima, aqui a valorização do Fayol era a estrutura organizacional, ou seja, disposição dos setores da empresa e as relações entre os mesmos. Olha como que isso aí cresceu. Hoje nós temos nas empresas funcionários específicos para cuidar de relações entre as pessoas. Hoje nós temos em várias empresas, existe hoje uma área da pedagogia, que vocês conhecem bem, que é a pedagogia empresarial. São pessoas que são contratadas. Eu conheci uma senhora que ela é pedagoga da Petrobras, né? Deve ganhar direitinho como pedagoga lá. São pessoas que são contratadas para elas ajudarem na questão do ensino, dos cursos, com uma visão pedagógica. Eu acho isso fantástico. É o suprassumo da valorização do pedagogo. Ele poder hoje, ele que veio de um modelo, né, administração escolar, veio de um modelo de uma empresa para a escola, hoje poder o pedagogo entrar na escola, entrar na empresa como pedagogo para auxiliar. Olha que sucesso que a gente tem. E a gente tem também o pedagogo que pode atuar nos hospitais.
é chamada pedagogia hospitalar, que em Campos já tem alguns hospitais que atuam nessa área. Então, as empresas hoje estão vendo a necessidade do pedagogo. Eu acho isso, assim, fantástico. Então, as relações das empresas hoje com a questão do pedagogo e partindo de cima para baixo, aí da organização, tá? Da organização para os departamentos. E a ênfase aí é na estrutura e não nas tarefas. Então, vão ficar ligado, o Taylor era a tarefa e aqui estrutura e não tarefa. Aí nós temos a administração científica, só um resuminho. ênfase na tarefa realizada pelo operário. A teoria clássica era a ênfase na estrutura. Para quê? Para que a organização fosse eficiente. Então, vamos botar tudo em departamento, vamos botar tudo com pessoas qualificadas para ser eficiente. Então, o objetivo em ambas as administrações era busca da eficiência das administrações, tá? Então, essa daqui é a questão da administração científica. Eu vim com vocês até... depois vocês vão ver, eu vou botar até a página que a gente veio, para falar desse início aí da administração, que é a administração clássica, que foi o que deu aso hoje à questão da administração escolar, até a gente chegar à gestão participativa, gestão democrática, gestão compartilhada, que não é fácil fazer isso. Muitas vezes a gente tem que chegar numa reunião, ouvir questões que você não gostaria de colocar na sua escola, que você não gostaria de colocar no seu curso, que é uma coisa que você vê que vai contra os seus anseios, mas há uma votação e a maioria concorda em fazer. Então, a gente tem que fazer o quê? Ceder à chamada democracia, né? E depois a gente vai falar um pouquinho o que tem na Lei de Diretrizes e Bases dos conselhos, como que isso aí foi fechado, foi fechando. Então, hoje, o gestor ele não dirige mais sozinho, ele tem uma equipe, e quanto mais próxima, mais eficiente, mais confiável a equipe dele for, mais leve, mais fácil vai ser o trabalho dele. Eu hoje falei com Thalita que eu não ia ficar até as 22, porque realmente eu estou bem gripada, minha garganta está bem, bem difícil, e tinha mais coisas para a gente conversar, mas eu acho que você já cansar também, muito tempo para vocês ficarem também me ouvindo, né? Eu acho que não tem estrutura, depois de vocês terem trabalhado o dia todo, estar o dia todo aí nas escolas, ainda terem que ficar mais esse tempo todo. Então, eu não sei quem que vai encerrar aí, se é Thalita, se é Átima, se é outra pessoa aí, eu não sei, Thalita, né? E eu agradeço muito, pena que eu não posso ver vocês, mas pode deixar a mensagem aí, se quiserem deixar alguma crítica, alguma sugestão, algum contraponto, tá? Algum comentário, eu vou receber de forma muito agradecida. Então, agradeço muito a vocês a atenção, a participação, e a gente se vê agora na quinta-feira, né, Thalita? Thalita, com a palavra. A Thalita não está online agora. Então, alguém da administração gostaria de falar alguma coisa, dar alguma orientação? Ah, não, Thalita está entrando. Aguardem só um minutinho. Eu falei com ela que ia terminar às 9h30, mas essa hora o gás está acabando, né? Alice.
Olá. Olá, todo mundo. Eu ia falar com ele agora. Me coloca de volta, Alice. Josete, então estamos finalizando, né? Mais cedo um pouquinho eu falei com eles, estou bem gripada, garganta bem. Sim, eu ouvi, você está com... E depois de um dia inteiro também, né, Josete? Eu acho que por um primeiro... Como que eu estou com o meu celular quase caindo bateria, eu estou no computador e no celular ao mesmo tempo. Eu acho que por um primeiro dia foi excelente. Eu acho que também para eles, para não ser tão cansativo. Depois todo mundo trabalhar o dia todo também, né? Todo mundo está aí nas suas lutas. Nós vamos ter mais 2 encontros esta semana. O manual vai ser liberado para vocês ainda hoje no e-mail. Lá tem as datas de todo o curso, de todos os encontros. Ali vocês já vão conseguir se organizar. Eu vi lá no chat que algumas pessoas perguntaram, falaram assim, as datas já estão previstas, tudo já está previsto. É claro que no decorrer, né, do caminho pode ter alguma modificação, mas a gente avisa todos vocês previamente. Então, nós vamos estar liberando para vocês esse manual, mas com qualquer mudança, se tiver necessidade de termos mudanças, a gente comunica vocês com antecedência. Essa semana, nós vamos ainda ter 2 encontros com a Josete, às 19 horas. Se eu não me engano, de cabeça, que eu acho que é no dia 22 e 23, não é isso, Josete? Se eu não me... não estou falando trocado. Na quinta e sexta, se desejarem, pode ser às 18. Aí depende de vocês. Sim, a gente colocou às 19 por causa também do fluxo dos né? diretores, o seu. Ok. Mas é só para dizer também para os nossos diretores e diretores adjuntos que essa semana vai acontecer dessa forma, que a gente também tentou, né, se organizar com a agenda da Josete, que também tem inúmeras outras, né, funções, atribuições. As datas do online também estão liberadas lá para vocês verem nesse manual. E qualquer dúvida a gente vai trocando aí no decorrer da formação. Josete, gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação hoje e as próximas que você vai estar conosco, todas as suas contribuições. Gostaria também de agradecer a atenção dos nossos educadores, que são diretores e diretores adjuntos, mas somos todos educadores. Sim. E dar uma boa noite, um bom finalzinho aí de noite, um bom descanso. Para amanhã a gente está na luta. Começar de novo. Na luta novamente, né? Isso aí. Obrigada. Eu que agradeço a atenção de todos e o convite. Muito obrigada. Obrigada a todos.